seguinte, realmente está cada vez mais comum. A população está envelhecendo, né? A gente viu a pirâmide etária do Brasil, já tem mais gente idosa, né, do que criança, então está mudando muito rápido, né? E realmente a gente vai ver isso cada vez mais frequente. Por quê? Porque a doença de Alzheimer, ela tem relação com o envelhecimento. É o principal fator de risco. Normalmente acima de 65 anos de idade, sendo incidência muito alta, como você relatou, a partir dos 80. Antes tinha pouca gente com 80, a gente via pouco. Hoje a gente vê cada vez mais, né? E do jeito é perfeito, né? Um ator perfeito realmente. Perfeito. E é um sofrimento muito grande, né, para a família, tem uma labilidade emocional, né? A gente tenta encontrar uma lógica, né, como ele tenta o tempo todo, né? Então há um sofrimento muito grande, tanto para o paciente como para a família. E a gente pensa muito no Alzheimer, pensa mais no lapso de memória, né? Você vê que ele vai, ele volta há muito tempo, depois ele já esqueceu o que ele falou. Seria um dos primeiros sinais para a gente identificar, doutor? Perfeito. O que é que acontece? Tem várias fases. A primeira fase a gente chama pré-clínica. Então, o paciente nem tem queixa direito, né? É difícil até de relatar, né? A pré-clínica seria a fase ideal se a gente diagnosticasse e tivesse algum tratamento. Infelizmente, hoje a gente tem pouca coisa para fazer nessa fase. Quando começam os sintomas, esses últimos anos evoluíram muito. Pra você ter ideia, no Brasil já tem exame de sangue que ajuda no diagnóstico. Não é para todo mundo, é muito caro, né? Mas já é um artefato muito bom, né? Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, você consegue fazer exame, o Precipt-AD é o nome, né, dele, comercial. Tem o PET-CT também, amiloide, que hoje você consegue ver essa deposição de substância amiloide que dificulta a comunicação, né? E é possível com esse exame, doutor, a gente ter o diagnóstico? Perfeito. Ter o diagnóstico sozinho não, porque o diagnóstico ainda é clínico, né? Então, normalmente o paciente começa com sintoma, algumas vezes o médico já tem um sintoma clínico, nem pede esses exames que são caros, tem toda essa questão, né? O diagnóstico ainda é clínico, né? Mas o exame ajuda naqueles casos que você às vezes tem dúvida, às vezes ajuda bastante. E ele pode confundir com quais doenças, doutor? Várias doenças. Por quê? Primeiro é a senilidade normal. Não tem jeito, a gente chega ali aos 40 anos, depois o músculo piora e o cérebro também. O envelhecimento normal há uma piora da memória, né? Quando a gente pensa em doença ou demência, tem várias funções cognitivas que pioraram. Então não é só a memória. Pode começar com a memória, como você falou, que a gente chama de memória recente. Então às vezes a pessoa lembra de coisa antiga, lembra de todo mundo, mas o dia a dia ela tem. Mas às vezes é uma linha tênue, né? Então aparece muito no consultório de todo neuro, esse pessoal, será que eu estou com princípio de Alzheimer? Será que é isso, que é aquilo? Mas às vezes não, é um envelhecimento normal. O estresse, ansiedade, depressão, confunde muito. Porque eu costumo dizer, o que é a memória? É só a capacidade de pegar uma informação, guardar e usar. Se você está deprimido, se você está ansioso, se você é desatento, você não está prestando atenção e a pessoa fala, eu te falei, você falei. Então isso acontece com todo mundo, né? Na população mais jovem isso é mais comum. Na população de terceira idade, a ansiedade e a depressão também aumentou muito. Então às vezes o idoso está quietinho no canto dele, não está falando, não está interagindo com as pessoas. E às vezes a família fica na dúvida se é Alzheimer, e às vezes é muito comum você pegar um quadro depressivo. Aí a gente estava falando dos níveis, né? Que o senhor falou Perfeito. do exame de sangue, eu achei que... Quando a gente viu essa notícia, eu falei, pronto, já deu certo, né? Mas ainda não é muito popular, ainda nem sempre é solicitado, né, Perfeito. doutor? O bom da medicina é o seguinte, quando você vê essas informações, como você falou, né? Chamou a atenção, saiu toda a imprensa, né? Dessa vez, realmente não é um exagero, porque às vezes a gente vê notícia, é um exagero e depois não dá em nada, né? Por quê? 2 medicações novas também foram autorizadas para a FDA, já tinha décadas, mais de década que não se autorizava medicação nova, medicação que pode mudar o curso da doença. Então, há uma novidade sim no mercado. Só que o problema, como sempre, chega muito caro. Para você ter ideia, eu estava vendo o valor em dólar para traduzir para cá, seria o tratamento de uma substância monoclonal, que ela ajuda nessa dissolução desse depósito de amiloide que acontece, né? Ainda são resultados bem iniciais, mas já está aprovado pela FDA, então a gente sabe que funciona, né? Da casa de R$120 mil. Então, assim, são valores muito altos, né? Fora da realidade. Mas, assim, a